para gravar. Então, hoje a gente está indo para o capítulo 6, que é a procura da nossa turma, né? A sensação da gente se integrar no lugar que a gente precisa estar, né? Porque muitas das vezes a gente passa uma vida inteira tentando se encaixar, né, em lugares ou grupos de pessoas e, enfim, né, a gente tenta se tornar o que a gente não é, porque a sociedade espera que a gente seja daquele jeito e a gente não se reconhece como não sendo aquilo, né? A gente às vezes acha que tem até alguma coisa errada, né? Na minha jornada foi um pouco isso também, assim. A vida inteira eu me senti um pouco fora da caixa, sabe? Um pouco fora do lugar ali. É, trabalhei a vida inteira, assim, com coisas que realmente eu gostava de fazer, né? Que sempre gostei de fazer, mas sabe quando você começa, assim, a achar que não é aquele lugar mais, sabe? Não são aquelas pessoas, a sua vibração, sua energia já está diferente. Então, tudo que eu vivi, né? Isso eu falo por experiência minha, tudo me levou ao lugar que eu estou hoje, né? Então, eu fui negando as coisas que eu não queria ser para ir de encontro ao que eu realmente sou, né? O que eu busco ser. Então, essa história desse conto fala muito disso, que a história é o conto do Patinho Feio, que todo mundo, acho que muitos já conhecem, né? Que é a descoberta daquilo que a gente é, né? Da onde a gente pertence, né? Porque é a história de que ele se achava, né? Ele achava que ele era um pato, mas no final ele não era um pato, né? Ele era um cisne. Então ele foi encontrar isso depois de, assim, sofrer muito, né? De ser rejeitado pela mãe. Aí depois ele foi pulando de casa em casa, né? Saiu rumo a desconhecido, né? Porque ele se viu rejeitado de todo mundo, de onde ele estava. E aí ele começou a pular de lugar para lugar, até que ele encontrou, né, a família de fato dele, que era a família de cisnes, né? E ele olhou para aquilo lá e ficou com medo, né? Ele olhava para os cisnes assim, e ele ficava com medo. Meu Deus, vão me atacar. E aí os cisnes meio que falam para ele, né? Falam não, né? Mas ele olha no reflexo do lago e ele vê que ele também é um cisne, né? Então é uma simbologia muito forte, né? É, eu, eu não vou ler, eu acho que o conto todo, porque talvez ele seja um pouco grande, né? Esse é um pouco. Até que não, deixa eu ver. Eu vou ler, porque não é todo mundo que lembra, né, desse conto. E tem várias versões diferentes do Patinho Feio, né? Mas eu vou dar uma lida por cima, tá? Porque são 2 páginas inteiras. Mas só pra gente relembrar um pouquinho sobre essa história também, né? Então, vamos lá, ó. Já estava quase na época da colheita, as velhas faziam bonecas verdes com a palha do milho, os velhos remendavam cobertores, as moças bordavam flores de um vermelho vivo nos seus vestidos brancos, os rapazes cantavam enquanto empilhavam o feno dourado, as mulheres tricotavam blusões ásperos para o inverno que viria. Os homens ajudavam a colher, arrancar, cortar e ceifar os frutos que os campos haviam produzido. E lá para os lados do rio, uma pata chocava uma ninhada de ovos. Tudo estava indo como deveria para essa mãe pata, e afinal, um a um, os ovos começaram a tremer e sacudir até que as cascas racharam, e deles saíram cavaleando seus novos filhotes. Restava, porém, um ovo muito grande. Ele estava ali parado como uma pedra. Uma velha pata veio visitar, e a mãe pata exibiu seus filhotes. Eles não são lindos? Gabou-se ela, mas o ovo ainda sem rachar, chamou a atenção da velha pata, e essa tentou dissuadir a mãe de continuar a chocar aquele ovo. É um ovo de perua, exclamou a velha pata. Absolutamente não serve como ovo. Não se pode levar um peru para dentro d'água, você sabia? Ela sabia porque já havia tentado. A mãe pata, no entanto, achou que estava chocando há tanto tempo que mais um pouquinho não ia fazer mal. Não estou preocupada com isso, disse ela, mas você sabia que o safado do pai desses patinhos ainda não veio me visitar uma vez sequer? Afinal, o ovo grande começou a estremecer e a rolar. Acabou quebrando e dele saiu uma criatura grande e desajeitada. Sua pele era marcada por veias sinuosas azuis e vermelhas. Seus pés eram de um roxo claro, seus olhos de um rosa transparente. A mãe pata inclinou a cabeça, esticou o pescoço e o contemplou. Não pôde se conter, ele era feio mesmo. Talvez seja mesmo um peru, preocupou-se ela. Contudo, quando o patinho feio entrou na água, acompanhado dos outros filhotes, a mãe pata viu que ele nadava muito bem. Ele é dos meus, apesar de ter essa aparência tão estranha. No fundo, porém, do ângulo certo, ele é quase bonito.
E assim ela o apresentou às outras criaturas do quintal da fazenda, mas antes que percebesse, outro pato atravessou o quintal e bicou o patinho feio bem no pescoço. Pare com isso, gritou a mãe. Ora, ele é tão feio e esquisito, ele precisa que o maltratem, retrucou o valentão. Oh, mais uma ninhada, como se já não tivéssemos bocas demais a alimentar, exclamou a pata-rainha com o trapo vermelho na perna. E aquele lá, aquele grandão e feio? Bem, aquilo sem dúvida é um engano. Ele não é um engano, disse a mãe pata. Ele vai ser muito forte. Foi só que ele ficou tempo demais dentro do ovo, ainda está meio deformado. Mas ele vai se recuperar, vocês vão ver. Ela limpou com o bico as penas do patinho feio e lambeu seu topete. Os outros, no entanto, faziam tudo o que podiam para importunar o patinho feio. O patinho era a mais infeliz das criaturas. A princípio, sua mãe o defendia, mas com o tempo até ela se cansou daquilo tudo. Como eu queria que você fosse embora, exclamou exasperada. E foi assim que o patinho feio fugiu. Com a maior parte das suas penas arrancadas e todo enlamentado, ele correu e correu até chegar a um pântano. Ali ele se deitou à beira da água com o pescoço esticado e sorvia um pouco de água de vez em quando. Dos juncos, dois gansos o observavam. Eram jovens e cheios de si. Ei, você aí, criatura horrorosa, disseram rindo a socapa. Quer vir conosco até o próximo condado? Há um bando de gansas solteiras por lá, prontas para serem escolhidas. De repente, ecoaram tiros. Os gansos caíram com um baque e a água do pântano ficou vermelha com seu sangue. O patinho feio mergulhou para se abrigar e por toda parte só haviam tiros, fumaça e cães latindo. Afinal, o pântano ficou tranquilo e o patinho saiu correndo e voando a maior distância possível. Perto do anoitecer, ele chegou a um pobre casebre. A porta estava pendurada por um barbante e havia mais fendas do que paredes. Ali vivia uma velha esfarrapada com seu gato desgrenhado e sua galinha vesga. O gato fazia jus a morar com a velha por apanhar camundongos, a galinha por botar ovos. A velha achou que estava com sorte por ter encontrado um pato. Talvez fosse uma pata e também botasse ovos, e se não fosse, podemos matá-lo para comer. E assim o pato ficou, mas ele era perseguido pelo gato e pela galinha. Para que você serve se não bota ovos e não sabe apanhar camundongos? Perguntavam-lhe os dois. O que mais gosto de fazer, disse o patinho com um suspiro, é ficar debaixo, quer seja debaixo da amplidão azul do céu, quer debaixo do frescor azul da água. O gato não via nenhum sentido em querer ficar debaixo d'água e criticou o patinho pelos seus sonhos idiotas. No final das contas, ficou claro que ali também não haveria paz, então o patinho foi embora dali. Ele encontrou por acaso um outro lago, e enquanto estava nadando, foi ficando cada vez mais frio. E um bando de aves passou voando ali em cima, as mais lindas aves que ele já tinha visto. Elas gritaram para cumprimentá-lo e ouvir suas vozes fez com que o coração do patinho saltasse e se apertasse ao mesmo tempo. Ele gritou de volta com uma voz que nunca havia emitido antes. Ele nunca havia visto criaturas mais lindas e nunca havia se sentido mais desolado. Ele gritou, ele girou e girou na água para observá-las enquanto desapareciam nos céus, e depois mergulhou até o fundo do lago e ali se aninhou. Estava fora de si por sentir um amor desesperado por aqueles enormes pássaros brancos, um amor que ele não conseguia entender. Um vento mais frio começou a soprar e foi ficando cada vez mais forte com o passar dos dias. E a neve caiu sobre o gelo. Os velhos quebravam o gelo nos baldes e as velhas fiavam até tarde da noite. As mães alimentavam 3 bocas de cada vez à luz de velas, e os homens saíam à procura de ovelhas sob o céu branco da meia-noite. E no lago ali por perto, o patinho precisava nadar cada vez mais rápido em círculos para manter um lugar aberto no gelo. Um dia de manhã, o patinho se descobriu preso no gelo e foi aí que ele sentiu que ia morrer. 2 patos selvagens vieram voando e chegaram escorrendo no gelo. Como você é feio, grasnaram. Que pena, é uma tristeza, não se pode fazer nada por alguém como você. E saíram voando. Felizmente, um lavrador passou ali e libertou o patinho, quebrando o gelo com o seu cajado. Ele levantou o patinho, abrigou-o no casaco e voltou para casa. Na casa do lavrador, as crianças quiseram pegar o patinho, mas ele teve medo. Aí rolou toda uma cena, né, dentro da casa, e aí ele percebeu que não era ali que ele tinha que ficar também. Né? O patinho saiu agitado pela porta e lá fora, afinal, quase caiu morto na neve. Daí ele se forçou a prosseguir até chegar a mais um lago, a mais uma casa, a outro lago, a outra casa, e o inverno inteiro transcorreu dessa forma, alternando entre a vida e a morte. Mesmo assim, a brisa suave da primavera voltou. As velhas vieram arejar os acolchoados e os velhos guardavam suas ceroulas compridas. E num lago por ali, a água ficou mais agradável e o patinho feio
que nela boiava, abriu as asas. Como eram grandes e fortes suas asas, elas o levaram bem para o alto acima da terra. Dos céus, ele via os pomares com seus mantos brancos, os jovens de toda a natureza saindo de casa, zumbindo e nadando. Também brincando na água do lago havia 3 cisnes, as mesmas criaturas maravilhosas que ele havia visto no outono. Aqueles que lhe haviam causado um aperto tão forte no coração. Ele sentiu o impulso de se unir a elas. E se fingirem que gostam de mim, e depois, assim que eu me aproximar, saírem voando as risadas, pensou o patinho. Ele desceu planando e pousou no lago, com o coração batendo forte. Assim que o viram, os cisnes começaram a nadar em sua direção. Sem dúvida, estou a ponto de encontrar meu fim, pensou o patinho. Mas, se tenho de ser morto, melhor que seja por essas lindas criaturas do que pela mão de caçadores, donas de casa ou longos invernos. E abaixou a cabeça para aguardar os golpes. Que surpresa! Na imagem na água, ele viu um cisne em traje a rigor, plumagem branca como a neve, olhos escuros e tudo mais. O patinho feio, a princípio, não se reconheceu porque era exatamente igual aos belos estranhos, igual àqueles que ele havia admirado de longe. E acabou se revelando que ele era um deles no final das contas. Seu ovo, por acaso, havia rolado para um ninho de patos. Ele era um cisne magnífico. E pela primeira vez, sua própria família se aproximava dele, tocando-o com cuidado e carinho com as pontas das asas. Eles lhe limparam as penas com seus bicos e nadaram muito ao seu redor para cumprimentá-lo. Ei, tem mais um cisne! Gritaram as crianças que vinham trazer migalhas de pão para os cisnes. Como costumavam fazer as crianças de qualquer lugar, elas correram para contar a todos. As velhas vieram até a beira da água, destraçando seus longos cabelos prateados. Os rapazes juntavam nas mãos em taça um pouco de água limpa e atiravam na direção das moças, que enrusbeciam como pétalas. E um a um, fosse pela vida, fosse pela paixão, fosse porque o tempo estava passando, todos se afastaram dançando. Os rapazes, as moças, todos foram embora dançando. Os mais velhos, os maridos, as esposas, todos foram embora dançando. As crianças e os cisnes também se afastavam dançando, deixando ali só nós, a primavera, e mais uma mãe pata chocando seus ovos junto ao rio. E esse foi o ponto. É lindo, né, essa história. Essa história é um clássico, né? E ela tem muitos simbolismos, né? De você encontrar, você se pertencer, você encontrar o teu lugar. Então, ela fala um pouquinho sobre o quanto esse patinho feio, ele simboliza essa natureza selvagem, né? Essa natureza de que a gente sabe que a gente precisa resgatar ela em algum canto aqui, mas a gente não consegue se encaixar. A gente vai permeando por situações, por universos, por relações, até a gente encontrar realmente o que a gente quer, né? Até a gente se reconhecer no outro, reconhecer uma energia que, eu acho que eu me sinto em casa aqui, né? Então, passar por todo esse processo, seja você vive, por exemplo, no meu caso, eu vivia na cidade grande e passei por vários empregos diferentes, por várias relações diferentes, por várias situações que eu falava, não é aqui que eu tenho que estar ainda, não é aqui que eu tenho que estar ainda, não é aqui que eu tenho que estar ainda. E aí pode ser um pouco de teimosia também, né? De querer, dessa sede, de querer descobrir o que é, né? Mas o que hoje, na minha realidade atual, o que tem me curado, o que tem me resgatado da minha natureza selvagem é estar próximo, né? Como a gente estava até falando agora há pouco, é estar próximo da natureza, por exemplo, é estar próximo de pessoas que me aceitam como eu sou, sabe? Que não querem que eu seja algo, não querem impor nada a mim como me foi feito a vida toda, né? Então, e eu me diminuía, eu me sentia mal, me sentia menos do que as pessoas, né? Então, que esse patinho feio, ele é forçado a vivenciar essas experiências, né? A enfrentar coisas que não são muito benéficas e para continuar vivo, né? Para a gente se doa, a gente se esquece, a gente tenta se adaptar, né? Grudar o círculo no quadrado, né? Achando que tem alguma coisa de errada com a gente, realmente, né? Que nós somos realmente a ovelha negra da família, né? O patinho feio da história. Então, é uma coisa é um desafio descobrir qual que é a tua verdadeira família, né? E isso não é de fato família de sangue, né? Família pode ser tudo, né? Seus amigos, os seus relacionamentos afetivos, as pessoas que você encontra, os irmãos de jornada, irmãs de jornada que você encontra na tua vida, aquelas pessoas que você vê que é uma conexão de alma,
né, que você tem com elas. Então, essa busca pela família, né, pelo seu lugar no mundo. Então, um lugar onde as pessoas te aceitam, não te julgam, né? Então, onde você é o que eu chamo de pertencimento, né? A vida toda eu me senti não pertencendo a nada, a nenhum lugar, né? Por mais que eu tivesse uma carreira estável, né? Tudo aquilo que é os checklists da sociedade, assim. Então, não era aquilo ainda, não era minha alma, não era o que eu precisava fazer, não era o meu servir para o mundo, né? Hoje em dia eu chamo o trabalho que eu faço e as coisas que eu faço não é trabalho para mim, é um servir, é um chamado que vem, sabe? Então, isso foi atraindo as pessoas, foi atraindo os lugares, foi atraindo tudo isso para mim, né? Porque eu consegui olhar naquele lago e me enxergar, sabe? Com a minha essência ali. Então, ela separa um pouco desse capítulo, ela separa alguns tópicos, né, essenciais, que o primeiro é a rejeição à criança diferente, né, porque isso acontece muito, né, com a maioria das pessoas, de quando você começa a questionar sobre o lugar que você está, ou o que você está fazendo, isso desde criança, eu sempre questionei também, esse capítulo, eu me identifico muito com ele, por isso que vai ser um pouco meio reality show também, o que eu tô falando aqui, né, um pouco da minha vida, mas eu sempre fui a diferentinha, sabe, da escola, a gordinha, a que não se adaptava, a que não se encaixava nos assuntos, queria falar de outras coisas, sabe? Não queria ficar naquela superficialidade que todo mundo vivia. E eu sempre fui muito julgada, né, em relação a tudo isso, porque eu não queria viver no padrão, na Matrix, que eu gosto de chamar, né? Que é naquela coisa de todo mundo tá fazendo igual e por que eu tenho que fazer igual também, né? Eu não me sentia que eu precisava fazer. E eu tentei bem, assim, desde que acho que eu falei isso no primeiro dia. Eu tentei cumprir com maestria por mais de, assim, acho que a vida inteira, né? Uns 20 anos, assim, vivendo naquele conflito, né? De querer me adequar. Mas, e ela fala isso, ó. Até eu tô falando aqui, né? Mas eu vou até ler aqui. Ela fala: as meninas que demonstram ter uma forte natureza instintiva muitas vezes passam por sofrimentos significativos no início da vida. Porque a gente, quando a gente vai despertando, depois de adulta, na verdade, é como se a gente já tivesse isso, todos nós temos, né, isso dentro da gente já muito forte, mas a gente às vezes sente isso muito cedo e aí a gente é tolhido desse instinto e depois a gente tem que trabalhar para resgatar, né? Então, desde a época, o que ela está falando aqui, desde a época em que são bebês, são mantidas presas, domesticadas e ouvem dizer que são inconvenientes ou teimosas. Isso aqui foi a vida toda, assim, sinceramente, né? Suas naturezas selvagens revelam-se bem cedo. Elas são curiosas, habilidosas e possuem excentricidades leves de vários tipos. Características estas que, se desenvolvidas, constituiriam a base para sua criatividade para o resto da vida. Né? Eu fui resgatar minha criatividade depois de adulta. E, e isso é uma coisa que muitas mulheres passam, né? Passam por isso. E essa dormência, né? Essa castração, digamos assim, esse abafamento, né? Da nossa natureza de fato. Então, considerando-se que a vida criativa é o alimento e a água para a alma, esse desenvolvimento básico é de importância dolorosamente crítica, e realmente é uma coisa bem crítica mesmo. E aí ela fala que geralmente o isolamento precoce começa sem que seja por nenhuma culpa da criança, né? Porque tudo isso começa na infância, né? Então, é exacerbado pela incompreensão, pela crueldade, da ignorância ou pela perversidade proposital dos outros. Né? Então, o self básico da nossa psique, ele começa a ser ferido muito cedo, né? Então, quando a gente chega no planeta Terra, a gente já é condicionada, né, a ter um nome, a pertencer a uma família, a agir da maneira que eles querem que você haja, né, a ir para uma escola, fazer isso, fazer aquilo. Então, são tantas camadas que já são colocadas em cima da nossa alma, né, pura, do nosso espírito, que quando a gente vê, a gente está cumprindo realmente papéis e coisas e crenças sem nem saber o porquê que a gente está fazendo aquilo. Né? Então, quando isso acontece, a gente começa a acreditar que as imagens negativas, né, a menina, no caso dela mesma, refletidas pela família e pela cultura em que vive, são não só totalmente verdadeiras, mas também totalmente isentas de preconceito, de influência da opinião e de preferências pessoais.
A menina começa a acreditar que ela é fraca, feia, inaceitável e que isso continuará a ser verdade, não importa o esforço que ela faça para reverter a situação. E isso é um problema, né? A menina rejeitada, isso vira futuramente a mulher vira uma pessoa competitiva, que nada é o suficiente, que tem que provar que ela é boa para os outros, né? Tudo isso vem de um trauma, de uma rejeição da infância, né? Às vezes da mãe, né? Tem muito essa coisa dos pais, a gente ainda vai entrar nos tipos de mães, né? Aqui no livro. Da mãe querer que a criança se encaixe, né? Querer fazê-la competir com outras, diminuir a criança, né? Isso às vezes a mãe, os pais fazem isso naturalmente, né? Com as filhas. Então, a menina que é rejeitada pelos mesmos motivos que vemos na história do Patinho Feio. Em muitas culturas existe uma expectativa, né? Quando nasce uma filha, de que ela vai ser um certo tipo de pessoa. Aí chega lá, a criança quer ser outra coisa, porque tem que deixar livre, né? Por isso que eu gosto muito dessa educação hoje em dia, que é a educação mais livre, né? Que você deixa a criança decidir, né? Não é que você não está educando, você está reeducando, você está se reeducando como pai, né? E você está passando um outro tipo de educação para o seu filho, para sua filha, que, que é para ela decidir o caminho que ela quer, né? Então, você deixar isso livre. Então, a gente, quando nós a gente vem ao mundo, tem essa expectativa, né, que a gente seja o anjinho da família, que a gente seja isso, que a gente seja aquilo. Então, olha essa carga negativa e pesada de energia que já vem embutida, né, na gente. Então, aqui ela fala que isso é uma fantasia dos pais, né, que qualquer filho tem que ser perfeito, tem que ser isso e aquilo. E, e isso faz com que se altere o que a alma da criança exige dela mesma. Né? Embora sua alma exija ver, a cultura ao seu redor exige a cegueira. Isso é uma frase, ó, forte. Né? Embora sua alma deseje exprimir a sua verdade, ela é forçada ao silêncio. E é isso, né? Resumindo a nossa vida na Terra, né? Então a gente precisa resgatar e a gente precisa reeducar essa vinda dessas novas crianças também para o mundo, né? Nem a alma da criança, nem a sua psique podem aceitar essa situação. Então, essa pressão para se adequar, às vezes é curada nunca, né? Às vezes a pessoa, o ser humano, passa a vida inteira acuada nisso, né? Nessa supressão da própria alma, né? Do que a alma quer. Então, que a cultura, ela define também muito, né? O que a gente vai ser. Então, por exemplo, hoje aqui no Brasil, somos assim, de uma certa forma. A gente segue um certo padrão, um certo jeito de viver, de conviver. Mas você vai para outro país, você vai para um outro lugar, já é outra coisa, né? Então, as regras são ditadas muito culturalmente. Então, a gente acaba ficando presa, né, a esse tipo de molde. Então, somos moldadas, independente de onde a gente está. Então, resgatar tudo isso é se negar, não se negar, mas fechar os olhos para tudo isso que a gente aprendeu, né, ao longo da vida, como se fosse algo certo, né? E não existe certo e errado, mas existe o que minha alma quer, né? Como que eu vou ouvir o que a minha alma quer? Então, ela fala um pouco sobre também dessa força moderada, né? Que ela é a que temos quando a nossa mãe interior não está 100% confiante acerca do que fazer em seguida. Ela vai entrar nesse assunto das mães agora, né? Que a nossa mãe interior, ela tem uma confiança, que ela fala que assim, uma confiança de 75% do que fazer já serve, né? 75% já é uma boa proporção. Então, ela fala, a gente diz que uma planta está em flor, quer os botões estejam meio abertos até 3/4, quer estejam totalmente abertos. Então, para a gente ter esse impulso de mudar e de se procurar, se conhecer, a gente não precisa estar 100% confiante, né, de onde a gente vai. A gente só tem que entender, tá, aqui já não é meu lugar, né, aqui eu não posso ficar, aqui não tá me fazendo bem, então, bora atravessar essa floresta, né, que nem a gente viu no capítulo da Vassalissa. Ela precisou atravessar a floresta sem saber o que ia encontrar, né? E tudo isso segue para esse lugar comum. Então, da gente encontrar essa alma que foi perdida em algum lugar, né? E aí ela fala sobre os tipos das mães, né? Dentro dessa história. E
Ela fala, embora possamos interpretar a mãe na história como um símbolo da nossa própria mãe exterior, a maioria dos adultos tem agora uma mãe interior, né? Todos nós temos essa mãe interior como um legado da nossa mãe verdadeira. Então, é um aspecto da psique que atua e reage de um modo idêntico ao da experiência da infância de uma mulher com a sua própria mãe. Então, essa mãe interior, ela se compõe não só da experiência da mãe pessoal, mas também de outras figuras maternas das nossas vidas, né? Pessoas que a gente trata como mãe, que a gente vê como mãe, ou que, né, a gente tem essa relação de afeto. Bem também como as imagens da mãe boa e da mãe perversa exibidas pela nossa cultura na época da infância, né, da nossa infância. Então, se existe algum problema, algum nó, algum trauma que a gente teve com as nossas mães, isso nos acompanha, né, de geração para geração. Então, na psicologia junguiana, isso é chamado de complexo materno, né, é um dos aspectos centrais da psique da mulher. E a gente tem que, é muito importante a gente reconhecer isso, né, reconhecer essa condição e começar tudo de novo se for necessário, tipo assim, tá bom, beleza, reconheci isso aqui, reconheci que eu tenho isso, que eu trago isso dessa crença, né? Então vamos desbloquear isso, né? Vamos fazer o que for preciso, achar as ferramentas necessárias de autoconhecimento para que a gente possa ir lá no fundo dessa história e recomeçar, né? E desapegar, porque crenças, na verdade, são espaços mentais que ficam aqui, programações do nosso cérebro de coisas que a gente acredita ser, né? A gente se apega em pensamentos, em momentos, em coisas que vão causando impressão, uma impressão que fica ali, como se tivesse uma tatuagem, né, na nossa mente, assim, um pensamento que, na verdade, não é uma tatuagem, porque a gente pode, né, tirar isso de dentro da gente, a gente pode desfazer essas crenças e a gente vai desbloqueando isso, vai desbloqueando isso aos poucos, né? Então, a mãe pata na história, ela tem alguns atributos que a gente vai analisar individualmente e, ao mesmo tempo, ela é uma mãe ambivalente, uma mãe prostrada e uma mãe sem mãe, né? Então, são esses tipos de mãe que a gente vai ver. Então, com o exame dessas estruturas maternas, a gente pode começar a avaliar se o nosso complexo materno interior sustenta essas qualidades, né, exclusivas, ou se ela está precisando de um ajuste, né, já há muito tempo aí atrasado, né. Então, a gente começa falando da mãe ambivalente, né, peraí, isso, da mãe ambivalente. Então, a mãe pata, ela é isolada da força dos seus instintos, né, ela é tratada mal porque ela tem um filho diferente, então ela é vista como uma mãe que, enfim, né, não é capaz de dar à luz a uma criança decente, né? Então, ela se sente emocionalmente debilitada por conta disso, né? Ela se divide emocionalmente e ela acaba prostrada, né? Desistindo de cuidar do filhote estranho. Então, embora a princípio ela tente se manter firme, no fundo ela não tá satisfeita com aquilo, ela não tá gostando de estar ali, né? A diferença desse patinho começa a prejudicar, né? A segurança da mãe, inclusive na própria comunidade, né? E aí ela baixa a cabeça e mergulha. Então, a gente vê muito na sociedade uma mãe forçada também, né? Às vezes a tomar uma decisão, né? Dessas, não por inteiro, mas às vezes em parte, né? Por conta de uma comunidade que julga, por uma sociedade que, você tem que fazer desse jeito, você tem que fazer assado. Então, antes mesmo da mãe até mesmo parir, né? Às vezes já vão dar pitaco na mãe quando ela tá decidindo como que vai ser o parto dela, né? Então, a mulher que vive num ambiente desse, ela vai tentar moldar a filha para que ela esteja que ela haja nesse modo conveniente, né? Nesse mundo objetivo, no mundo que ela vive. Então, nesse caso, tanto a mãe quanto a filha, elas estão divididas, né? Na história do Patinho Feio, a mãe está dividida em termos psíquicos, porque ela está naquele, meu filho, mas eu também quero me sentir aceita, né? E isso faz com que ela seja puxada em diversas direções diferentes, e que isso, ela define, né, que é a própria definição de ambivalência. Então, qualquer mãe que tenha estado sob o fogo cruzado vai reconhecer o que é isso, né? Isso não vale só para mães com filhos, entendeu? Tipo, a gente tem que ver esse tipo de mãe de forma arquétipica, né?
que a gente pode ser mãe de projetos, de ideias, de coisas, de sentimentos, não é mãe de fato que a gente vá, né, interpretar como se a gente tivesse realmente de fato um filho, né? Só para a gente deixar isso claro também. Então, às vezes a gente está dividida, né? A gente quer fazer uma coisa, mas o que será que a sociedade vai achar? Né? Ah, por que eu vou fazer esse projeto? Por que eu vou fazer isso acontecer? Por que eu vou seguir meu coração? Por que eu vou entrar num curso de arte? Por que eu vou fazer teatro? Por que eu vou, sabe? Sendo que, o que vão falar? Então, é aquela coisa de o que vão falar, né? E muitas das vezes a gente é pautada nisso, né? No que as pessoas vão achar e a gente acaba se paralisando. Então, se moldar por conta disso também é um erro, né? Então, ela fala que na história do Patinho Feio, a mãe pata está dividida em termos psíquicos, e isso faz com que seja puxado em diversas direções, o que é a própria definição de ambivalência. Já li isso, né? Uma direção é o seu próprio desejo de ser aceita, e a outra é o instinto de autopreservação. Então, foi bem o resumindo que eu falei aqui. Uma terceira é o medo de que ela e o filhote venham a ser castigados, né, perseguidos ou mortos pela comunidade. Esse medo é uma reação normal a uma ameaça anormal de violência física ou psíquica. Então, a quarta força é o amor instintivo da mãe pelo filho e a preservação desse filho. Então, em muitas culturas é isso, a mulher acaba sendo dilacerada, digamos assim, né, entre a opção de ser aceita e a de amar o seu filho, né, seja ele um filho simbólico, fruto da sua criatividade, como eu falei aqui, seja ele um filho biológico. Então, nos casos extremos, as mulheres, né, elas foram, olha isso é muito pesado, nos casos extremos na história, né, da humanidade, as mulheres foram enforcadas, queimadas e assassinadas por desafiarem as proibições das comunidades e dar abrigo ao filho não aprovado. Então você vê, né, como tudo isso está no inconsciente coletivo e de DNA mesmo nosso, né, feminino, de muita coisa que a gente já viveu a gente não sabe, né? Muitas das nossas gerações passadas sofreram muito com isso, né? Principalmente as mulheres, com essa coisa da rejeição, de ter que ser de um jeito, né? De viver em sociedades comunidades onde as mulheres eram vistas como demoníacas, e a gente ainda segue um pouco dessa rebarba, né? Dessa coisa de que a mulher é o fruto proibido, a mulher é isso, a mulher é aquilo. Então, imagina essa situação, esse contexto, com você tentando ou impor as suas ideias, né, ou impor a vinda do teu filho, da tua filha, enfim, né, do filho biológico mesmo. Então, a mãe com um filho diferente, ela precisa ter a resistência, né, de resistência de Sísifo, a aparência temível do Ciclopes e a insensibilidade de Caliban para enfrentar uma cultura perversa. Então, a gente tem que ter muita força, de fato, né. As condições culturais mais destrutivas para o nascimento e a vida de uma mulher são aquelas que insistem em obediência sem consulta à própria alma. Então, aquelas sem carinhosos rituais de absorção e aqueles que forçam a mulher a escolher entre a alma e a sociedade. Isso é uma coisa para a gente digerir, né? A gente está escolhendo viver com o coração na nossa potência máxima, ou a gente está escolhendo viver, né, a base do que o outro vai achar da gente, do que a sociedade espera que nós sejamos, né? Então, o que ela fala aqui, que tem algumas sociedades, né, onde o novo, incomum ou diferente não geram prazer, nas quais a curiosidade e a criatividade são punidas e censuradas. A gente vive isso, né? Em vez de recompensadas apenas quando não se é mulher, né? Nas quais são perpetrados contra o corpo atos dolorosos que são chamados de sagrado, ou nas quais a mulher é castigada injustamente, como diz Alice Miller sucintamente, para o seu próprio bem, nas quais a alma não é reconhecida como um ser por seus próprios méritos. Então, é muita coisa histórica aí envolvida, né? Então, para uma mãe criar esse filho, né? Criar feliz esse filho, ela não pode ficar comparando, ela não pode entrar nessa comparação, né, da cultura com a alma. Então, ela precisa tomar a dianteira no que diz
respeito a algumas qualidades, né? Algumas qualidades heróicas. Então, ela precisa ser capaz de roubar essas qualidades, se elas não lhe forem permitidas, né? Abrigar isso dentro dela, liberar ela na hora certa e defender a si mesma naquilo que ela acredita. É aquela coisa da firmeza, sabe? E é uma firmeza que não é uma firmeza de grosseria, de vou queimar tudo. É a firmeza para você, é a doçura com a firmeza, sabe? É uma mistura dos dois, assim. A gente tem que ser doce no que a gente quer, a gente tem que ser amável, a gente tem que ser, né, carinhosa, afetuosa, mas a gente não pode ser submissa, né? Ser passiva é diferente de ser submissa, né? Você é passiva porque você tem essa energia que é uma energia, todas nós mulheres temos essa energia mãe, zona, né? Todas em níveis diferentes, mas a gente quer acolher, a gente quer, né, receber, a gente quer, enfim, cada uma no seu nível de sensibilidade. Mas a gente ter essa ternura, mas ao mesmo tempo a gente ter essa firmeza, né, de saber para onde a gente vai, né? Enquanto a gente vai pulando de rio para rio, até a gente encontrar o que é realmente que a gente quer, até a gente chegar lá, a gente tem que descobrir, né, para onde a gente está indo, primeiro de tudo. E aí, quando a gente descobrir, essa é a firmeza de falar, não, é isso que eu sou, é isso que eu quero, entendeu? Porque é muito fácil a gente se desvirtuar. É muito fácil. Toda hora que você decide que você vai fazer uma coisa, aí pode vir alguém, né, que nem no Barba Azul, pode vir um autossabotador na nossa cabeça e falar, acho que não é por aí. Você tem certeza que você quer fazer isso? Acho que você não é capaz. Né? Então, a gente tem vários, né, vários aspectos da nossa psique aqui dentro que fazem com que a gente se confunda no caminho, né? Então, praticamente não existe um meio de preparar a pessoa para isso, né? A não ser inspirar profundamente para ganhar coragem e agir. Então, sabe, aqueles 20 segundos de coragem, aquela coisa de daqui eu não posso mais ficar aqui, e se aprumar, né, se firmar. Então, desde tempos imemoráveis, o que foi considerado um ato de heroísmo foi a cura para uma ambivalência paralisante. Então, é isso, até arrepiei. É isso. Né? Essa é a primeira mãe, é a mãe ambivalente. Então, é isso, né? Equilibrar essa energia, né? Essa energia yin, essa energia yang, energia da ação, energia da recepção, né? Para que você possa se impor. É muito fácil a gente se submeter a coisas, né? As quais a gente não quer. Então, a mãe prostrada, né? A mãe prostrada é aquela que desistiu, que tipo entregou para o universo, né? Tô sugada, tô energeticamente assim, né? Não consigo ver uma saída para nada e é aquela mãe que não aguenta mais, né? A mãe empata, ela não aguenta mais a perseguição em relação ao filho e, e ela não consegue mais tolerar o tormento a ela imposto pela comunidade quando tenta proteger o seu filho, né? E aí ela desiste, entregou para o universo. Então, quando uma mãe desiste, isso significa que ela perdeu o sentido de si mesma, né? Ela perdeu a rota, ela tá só vivendo ali, tipo, sobrevivendo, né? Às vezes ela tá vivendo uma vida maquiada, uma vida que até então de fora pode ser padrão, ok, né? Mas ela tá, por dentro, ela tá oca, posso chamar de oca. Aquela pessoa que tá morrendo na praia, sabe? Que chega assim, sem vida, sem brilho no olhar, sabe? Então, muitas de nós, muitas, é uma epidemia isso, gente. Não é uma coisa tipo, uma ou outra mulher está se sentindo assim, né? Nós fomos ensinadas a sermos domesticadas dessa forma. Então, ela pode ser uma mãe perversamente narcisista que se sente no direito de ser criança também, essa mãe, né? Então é mais provável que ela tenha sido isolada do selvo selvagem e que tenha entrado em prostração forçada por alguma ameaça real, de ordem psíquica ou física, né? Então, quando a pessoa cai prostrada, ela geralmente cai em um dos três estados emocionais, que são o da confusão, o da agitação, né? Quando ela tem a impressão de que ninguém sente uma solidariedade adequada porque ela está sentindo, né? Ou a do abismo, que é uma reencenação emocional de antigas feridas, muitas vezes frutos de uma injustiça inexplicada e não corrigida, perpetrada contra elas ainda quando crianças. Então tá tudo lá no passado, né? Como a gente pode ver, até mais ou menos 7 anos ali, a gente começa a moldar muita coisa dentro da gente, né? Instintos, hábitos, crenças, tudo isso. Então,
é muito importante que a gente se reviva lá na infância para entender o que foi passado ali, né? Porque a gente não lembra, às vezes a gente se pega fazendo uma coisa, aí quando a gente começa a fazer terapia, começa a fazer, né, os processos de autoconhecimento, a gente começa a ver o quanto tem mãe e pai, sempre é mãe e pai, sempre, assim, tipo, questões, sabe, que estão ali enraizadas de alguma forma, seja padrões positivos, negativos, é muito forte isso. Então, ela até fala, né, sobre o meio para forçar a frustração de uma mãe consiste em dividi-la emocionalmente, né? E o método mais comum foi o de forçar a mãe a escolher entre o amor ao filho e o medo do mal que a comunidade possa infligir a ela e ao filho se ela não respeitar as normas. Ela até cita o livro A Escolha de Sofia, né? A Sofia ela é prisioneira num campo de concentração e ela está indo diante do comandante nazista com os 2 filhos no braço. E aí o comandante força ela a escolher, né? Qual das 2 crianças deve viver e qual deve morrer. Dizendo que se ela não fizer isso, as 2 crianças vão ser mortas. Olha que forte, né? Então, embora seja inconcebível ser forçada a fazer uma escolha dessa, trata-se de uma opção psíquica que as mães foram forçadas a fazer há séculos, né? Então, quando uma mãe é forçada a escolher entre o filho e a cultura, existe algo de repulsivamente cruel e irrefletido nessa cultura, né? Isso está intrínseco, não tem nem o que dizer. Né? Isso eu vejo muito também, por exemplo, nas relações de mães que têm filhos homossexuais, né, que não são aceitos na sociedade. Então, né, tem muito preconceito, muita coisa que rola e que a mãe fica, às vezes, por ignorância, no sentido de ser ignorante a respeito disso tudo, né, acaba, por exemplo, rejeitando os filhos, né. Eu tenho muitos amigos que são, né, homossexuais e são rejeitados até hoje pela família evangélica, família que tem muita religião, né, são muito religiosos. Então, isso acontece, gente, isso é mais comum do que a gente imagina, né? Então, essa cultura, ela pode ser aquela que a mulher vive, mas o que seria ainda mais prejudicial, ela pode ser a cultura que a mulher leva por aí e com a qual concorda dentro da sua própria cabeça, né? Porque tudo está na nossa mente. Então, se eu concordo, eu posso viver numa cultura X, mas eu não preciso me identificar com isso, sabe? Eu posso ter o nível de consciência de ver aquilo de fora, né? Como que um ser humano faria, né? Ou até mesmo na religião, né? Que Jesus fala, ame a si mesmo como você, né? Ame-se e ame ao próximo, né? Algo parecido com isso. Então, assim, as pessoas entenderam tudo errado, porque ninguém tá amando a si mesmo como ama o próximo, né? Então, essa coisa de cultural é muito enraizado, é muito prejudicial a longo prazo se a gente se identifica, né? Se a gente vive com aquilo. Então é resgatar essa espiritualidade, resgatar esse amor, que tudo é amor, a essência de tudo na vida é amor. Então, amar, né, uns aos outros, amar a si próprio, amar sem julgar, né? Somos todos seres humanos em expansão, estamos aqui aprendendo, né, como ser humano. Então, é por aí, né? Existem muitos. Ela fala aqui que existem inúmeros exemplos literais de situações desse tipo em todo o mundo, sendo os exemplos mais hediondos encontrados na América, onde sempre foi tradição separar à força as mulheres dos seus seres amados e das coisas que amam. Houve a longa e deplorável história da divisão forçada de famílias pela escravidão, e nos últimos séculos houve a prescrição de que as mulheres entregassem seus filhos à nação em nome da guerra. Então, assim, é muita coisa, né, gente, para rever a respeito disso, né? Em várias épocas houve costumes diferentes no mundo inteiro que ditavam que não se podia permitir à mulher amar quem amasse do modo que desejasse. Então, a gente tem que até se sentir privilegiada de estar onde a gente está hoje, né? Porque muita mulher sofreu, muita coisa para a gente estar aqui, sabe? Então, até mesmo nós mesmas em vidas passadas podemos ter sido essas mulheres, né? Por isso que a gente está aqui hoje fazendo esses movimentos, né, de se conhecer mais, de se despertar. Porque quando a gente começa a entrar nesse mundo aqui, nesse universo dessas informações, muita coisa pode vir à tona, né? Em sonho, em insight, em coisas que, putz, veio do nada na sua mente. Porque parece que às vezes eu sinto como se eu já tivesse revivido tudo isso aqui, sabe? Como se eu já sentisse um vislumbre de que eu sei o que é que ela está dizendo durante esse livro todo, basicamente. Então, é muito forte, né? Ela fala que muitas gerações as mulheres aceitaram
esse papel de legitimação como seres humanos através do casamento com o homem. Então, isso a gente vive até hoje, né? Que a gente só pode ser alguém, uma mulher respeitada e validada na sociedade se a gente tiver um homem do nosso lado, se a gente estiver casada com alguém, né? A gente pode ter a profissão que for, a carreira que for, a vida, a paz de espírito que for, né? A gente pode ser muito bem resolvida com nós, mas se a gente não tiver alguém do nosso lado, meu Deus, coitadinho, né? Quando que ela vai arranjar alguém? Então, sem essa proteção masculina, né, a mãe ela se torna vulnerável. Então, inclusive, principalmente quando a mãe tem de fato um filho, né? Uma mãe solo. Como assim, uma mãe solteira? O que é isso? Né? Então, é irônico, portanto, que na história do Patinho Feio o pai seja mencionado apenas uma vez. Né? Isso ocorre quando a mãe está lá chocando o ovo daquele patinho, ela fala que ele nem chegou, né? Não, só foi uma vez, né, que ele apareceu. Então, há muito tempo na nossa cultura, o pai, por infelicidade e pelo motivo que seja, ele foi incapaz de ser de ajuda a quem quer que fosse. E o que é mais terrível, a si mesmo, né? Ou não se dispôs a isso. Então, seria fácil afirmar que para inúmeras meninas selvagens o pai foi um homem prostrado também. Apenas uma sombra que estava ali, né? Muito forte também. Então, se a mulher tiver uma mãe prostrada, ela deve se recusar a se tornar outra mãe prostrada para si mesma, entendeu? Então, é uma coisa que a gente tem que cortar, não repetir esse padrão, né? Minha mãe, ela foi muito submissa, né? Um exemplo, muito boazinha demais, né? Muito assim. Eu não preciso repetir esse padrão, né? Por mais difícil que seja, a gente tem que entender que nós temos a nossa vida, nós temos os nossos ideais, então a gente precisa ir atrás disso para entender realmente de fato quem eu sou, né? Eu não sou aquilo, eu não sou aquele cordão umbilical, né? Que eu tenho com a minha mãe. Então é por aí, né? Esse processo de se descobrir. E isso também em relação às nossas ideias e projetos, né? Às vezes você lança um projeto ou um trabalho novo, você está no trabalho e você faz a coisa uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, aí você está sem força, de repente você desiste. Você fala, isso aqui não é para mim, né? Então, peraí, onde é que tá? Né? Onde é que tá aquela força? Onde é que tá aquela coragem, aquela coisa de entender que os fracassos da nossa vida também fazem parte de um processo muito maior, né? Então, é por aí. E aí tem a outra mãe, que é a mãe criança, e a mãe sem mãe, né? Tem mais uma outra aqui, deixa eu ver. Esse capítulo ele é bem longo, bem extenso. Então, a mãe criança, né? A mãe pata, ela é muito ingênua, né? Ela é muito simplória. Então, o tipo mais comum da mãe frágil é, de longe, o da mãe sem mãe. Então, na história, aquela que insiste tanto em ter filhotes acaba rejeitando seu filho. E existem muitos motivos para que uma mãe psíquica e ou concreta, né, uma mãe física mesmo, haja dessa forma. Então, pode ser que ela própria seja uma mulher sem mãe. Então, ela pode ser uma dessas mães frágeis, psiquicamente muito jovens ou muito ingênuas. Né? Então, ela pode se sentir tão deslocada que se considera não merecedora do amor do seu próprio bebê, né? Assim, tão desconectada de si que ela pode ter sido tão torturada pela família ou pela infância dela, né? Pelos pais, pela mãe. E quando ela se vê sem mãe, é como se fosse assim, você precisa curar primeiro uma questão com a sua mãe para depois você se tornar mãe, sabe? Porque senão você nunca vai achar que você é merecedora daquilo, né? Então, não tem como escapar. Essa mãe precisa receber atenção materna para dar atenção à sua própria prole. Isso é muito forte, né? Então, as mulheres que estão sendo mãe pela primeira vez, elas têm dentro de si não uma velha experiente, né? Mas são crianças, são mães crianças que não sabem o que estão fazendo também. Então, é uma mãe que ela pode ter qualquer idade, seja ela 18 ou 40, ela não importa. Toda nova mãe começa sendo uma mãe criança, né? Então, ela tem idade suficiente para procriar e ter bons instintos que a orientem corretamente, mas ela precisa da atenção de uma mulher mais velha ou de várias mulheres, né, que basicamente lhe dê sugestões, lhe dê apoio, né? Sabe aquela coisa tipo, né, vamos fazer um grupo no WhatsApp de mães para se ajudar. Vamos ter as nossas rodas de mulheres. Então, isso é muito, muito bom, não só para quem é mãe só, de fato, né? Mas assim, mulheres que estão juntas se ajudando, né, rodas de mulheres, todo esse movimento, né,
feminino que está acontecendo agora, do sagrado. Tudo isso é muito importante para que a gente possa se tirar essa ingenuidade da frente, sabe? Começar a resgatar isso juntas, porque essa rede de apoio é muito importante, né? Então, essa coisa da tribo, né? A tribo, da aldeia, de se juntar. Então, porque assim, antigamente as mulheres mais velhas, elas eram repositoras, né? Containers de conhecimento. Então, por exemplo, você senta com a sua avó para você conversar, sua avó vai conseguir te falar um monte de coisa que você mal sabia que existia. Minha avó foi descobrir há 3 anos atrás um monte de coisa dela, né? Que ela fazia mapa astral quando ela era mais nova, que isso, que aquilo. Uma sabedoria, assim, que eu nunca tinha parado para me identificar com isso, porque eu não estava conectada com essa sabedoria, eu não honrava minha família, né? Isso, experiência minha pessoal. Mas a gente não honra, né, a experiência e a sabedoria que existe dentro da nossa família. Então a gente precisa ser mais curiosa a respeito de tudo isso para ter uma base, nem que isso demore, nem que seja depois de adulta, como foi o meu caso. Mas antigamente essas mulheres transmitiam conhecimento umas para as outras, né, a nível de tudo, assim, desde primeira menstruação até né, ciclos femininos, conexão com o planeta, com os astros, com as estrelas, com tudo, né, com a natureza. Então, isso era passado de. Peraí. Passado de, de geração para geração, né? E aí, de repente, a gente perdeu isso. Então, uma mãe que se vê sem mãe, ela não é que ela não tenha mãe fisicamente, mas às vezes ela não tem realmente essa sabedoria que foi passada, né? Então, deixa eu ver se está gravando, tá? Então, o self-instintivo sempre abençoa e ajuda quem vem depois. É assim que funciona entre criaturas saudáveis e entre seres humanos saudáveis. Né? Então, a mãe criança ela é levada pelo portal adentro, sendo acolhida pelo círculo de mães maduras, que lhe dão as boas-vindas. Então, esse círculo de mulheres foi outrora o domínio da mulher selvagem, né? E era aberto a quem dele quisesse participar. Então, absolutamente qualquer um tinha essa possibilidade. No entanto, isso é muito bom que ela fala. No entanto, tudo que sobrou dele nos nossos dias é um farrapinho chamado chá de bebê, em que são comprimidas, no espaço de 2 horas, todas as piadas sobre partos, dons maternos e as histórias sobre os órgãos genitais que não se encontrarão mais disponíveis para a mulher durante toda a sua vida de mãe. Realmente, né? A nossa sociedade virou uma coisa, virou isso, não tem nem o que dizer. Então, como que a gente resgata isso, né? No aos poucos. É tipo assim, uma mulher desperta, começa a despertar as outras, entendeu? Então vai fazer uma roda, vai se reunir, vai fazer um clube de leitura, vai fazer sabe, alguma coisa em que você se conecte com outras mulheres para partilhar, né? Para partilhar esse ser mãe, né? Ser mãe do quê, né? Pode ser mãe de muita coisa. Então esse ser mãe, esse ser mulher, né? Isso é muito importante, né? Para que isso possa fluir, para que essa ingenuidade, essa mãe criança, ela se torne uma mãe mulher, né? Uma mãe mulher mesmo, com a maturidade, né? E aí tem a mãe forte, né? A mãe forte. Então, o remédio está em obter cuidados de mãe para a nossa própria mãe interna. Isso se obtém com mulheres reais no mundo objetivo que sejam mais velhas, mais sábias e que de preferência tenham sido temperadas como aço. Elas se tornaram calejadas por terem passado por tudo o que passaram. Aquela mãe sofrida, que sofreu tudo que tinha que sofrer. Né? E aí cria uma barreira. Independente do custo, mesmo agora, seus olhos veem, seus ouvidos ouvem, suas línguas falam e elas são gentis. Então, mesmo que tivéssemos a mãe mais maravilhosa do mundo, ainda poderíamos acabar tendo mais de uma. Como muitas vezes disse às minhas filhas, vocês nasceram de uma mãe, mas se tiverem sorte, terão mais de uma. Então, são aquelas mulheres ao seu redor que você trata como mãe também, né? Que você sente que elas têm um papel maternal muito forte para sua vida, né? Às vezes uma amiga, né? Uma pessoa da sua família, que vão te dar conselhos, que vão estar lá para você. Então, os relacionamentos entre mulheres, sejam elas da mesma família de sangue ou almas gêmeas, são todos relacionamentos de afinidade da maior importância. Então, a gente tem que dar muito valor para isso, né? De ter uma pessoa forte do nosso lado para ajudar a gente, né? Ajudar a gente a se levantar, a se reerguer, a compartilhar a vida, né?
Então, é isso, essa é a mãe forte, essa tem é mais rápido o que ela quis dizer com isso, mas é você encontrar, né, isso dentro de você também, essa mãe forte dentro de você, né, e a gente começa a resgatar essa mãe a partir do momento que a gente assimila e entende que nós temos essas outras mães também, né, e às vezes muita coisa para curar a respeito delas, né, do jeito como a gente age com a vida, tudo é uma escola, né, a escola da vida é isso, a gente ir aprendendo, né, quer a gente tenha filho ou não, né, a gente tem que nos deparar com essa mãe selvagem que aparece, né? A mãe forte, ela é mãe selvagem. Então, é assim que deve ser, né? E, e aí ela entra na questão das más companhias, né? E que aí começa a entrar naquela coisa de onde eu vou encontrar o meu lugar, né? A gente vai passando por milhões de lugares, milhões de círculos sociais, milhões de relacionamentos, que às vezes, assim, não é aquilo ali ainda que a gente está, né, preparada para receber. Então, o patinho feio, ele vai de um lado para o outro, né, procurando lá a turminha dele, onde ele está. Apesar de não estar plenamente desenvolvido o seu instinto para detectar exatamente onde ir, o instinto de vaguear até encontrar o que ele precisa está em perfeito funcionamento. Então, o instinto do patinho está ótimo, porque ele não se permite ficar em lugares que ele sabe que não é ali, né? Então, isso eu, por exemplo, na minha inquietude de vida, um pouco nômade, né? Eu sempre me vi assim, inquieta. Tipo, não é aqui que eu tenho que estar indo, não é aqui que eu tenho que estar indo. E aí você vai permeando esse instinto, porque aí eu comecei a ouvir o meu coração tem um tempo, não foi a vida inteira, faz uns 4 anos, né, que isso começou a acontecer. Que quando eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada comigo, errada, né? Alguma coisa que não estava ligando os pontos, que não era para eu estar ali, minha alma estava assim, ó, sabe, quase assim, afogando, né? E aí eu vi que hoje, atualmente, o meu instinto funciona perfeitamente, tem funcionado perfeitamente. Mas a gente é como se fôssemos plantinhas, né? Então a gente tem que regar essa fonte instintiva todos os dias, né? Porque, como eu falei, é muito fácil a gente se desvirtuar. Então, ela fala aqui que é difícil imaginar como se poderia esperar que uma pessoa soubesse quais portas são as certas, se ela, para começar, nunca chegou a saber o que é uma porta certa, né? Então, assim, aquela coisa também da Baba Yaga, né? Não da Baba Yaga, do Barba Azul. A gente abre uma porta, mas como que a gente vai saber qual que é a porta certa? Né? A porta certa que é a porta que a gente não podia entrar. A gente tem que abrir todas as outras portas para ir encontrando aquela que vai nos levar para um lugar onde é o lugar do desconhecido. Né? Então, no entanto, as portas erradas, isso é muito bom, gente, essa metáfora. As portas erradas são aquelas que fazem com que voltemos a nos sentir proscritos, né? Então, ou seja, a gente vai abrindo as portas erradas, vai abrindo porta errada, vai abrindo porta errada, vai abrindo porta errada. Mas essas portas vão levando a gente para a porta que a gente tem que estar, né? Então, essa reação ao isolamento é do tipo procura do amor em todos os lugares errados. Então, quando a mulher se volta para um comportamento repetitivamente compulsivo, reencenando um comportamento frustrante que provoca decadência em vez de uma vitalidade permanente, com o objetivo de abrandar o seu isolamento, ela na realidade está causando mal ainda maior porque a ferida original não está sendo tratada. E a cada incursão ela ganha novas feridas. Então, é aquela coisa de insistir no erro, né, também. Então, essa atitude se assemelha de pingar um remedinho no nariz quando se tem um talho aberto no braço, né? Às vezes, tipo, a gente precisa amputar o braço, a gente vê que a gente tá morrendo, mas a gente só passa um mertiolate, sabe? A gente fala, não, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Então, é assim, é um pouco de também não querer olhar para aquilo, né? Saber que você tá no lugar errado, saber que aquilo não tá te fazendo bem, mas aí você fala, não, tô tranquila, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, relaxa. Né? Então, mulheres diferentes escolhem tipos diferentes de remédio errado, né? Então, algumas optam pelo que é obviamente inadequado, como más companhias, né? Coisas que te levam a excessos, né? A excessos, por exemplo, às vezes de bebida, de droga, enfim, de pessoas negativas que só ficam sugando tua energia, né? Excesso nos prazeres da vida, né? Que são prejudiciais e destrutivos para nossa alma, né? A nível espiritual. E tudo que primeiro a incentiva a colocá-la no alto para depois atirá-la aos pés do chão. Então,
tudo aquilo, né? Assim, aqueles picos, os picos que a gente estava falando, né? Às vezes, eu vou comer muito hoje, porque, nossa, tô me sentindo mal. Aí a gente vai se sentindo pior ainda, né? Coisas assim. Então, existem muitas soluções, diversas soluções para essas más escolhas, né? Então, para começar a cura, isso é uma coisa importante que ela fala. Para começar essa cura, pare de se iludir com a ideia de que um pequeno paliativo vai consertar uma perna quebrada, né? A gente tem que ir na causa, a gente não adianta tomar remedinho para dor de cabeça, sendo que a dor de cabeça é uma coisa que tá lá enraizada em algum padrão lá atrás, sabe? Por que eu tenho dor de cabeça sempre? Vamos ver isso direito, né? Eu, por exemplo, fui prescrita de tomar a pílula anticoncepcional com 12 anos, antes mesmo de ter relação sexual, antes mesmo de menstruar, porque, eu fui numa dermatologista, ela falou, e você vai tratar sua acne assim, simplesmente. Sendo que ela poderia ter me falado para eu mudar minha alimentação, para eu ver que se eu tinha crise de ansiedade, para saber por que eu, sabe, YXZ. Por isso que hoje eu trabalho de uma forma holística, né, eu entrei numa terapia, numa forma de terapia holística, porque a medicina tradicional não olha o todo, né? Não olha você como um ser holístico, como um ser inteiro. Vai só querer passar um mertiolatezinho ali na sua perna que está para ser amputada, sabe? Então, falta esse cuidado, né? Falta esse olhar como um todo. Então, para começar a cura, a gente tem que parar de se iludir com essa ideia de que a gente vai tomar um negocinho aqui para curar. Né? Então, a gente tem que ser franco frente às nossas feridas. A gente tem que entender realmente qual que é o tamanho da ferida, né, que a gente tem dentro de nós. Então, aí é que está o autoconhecimento, entendeu? Aí é que está o escrever, aí é que está o meditar, o olhar para dentro, o se permitir sentir, né? Seja o que for que está vindo, deixa vir, né? E não jogue no vazio. Não, porque se a gente for franco, a gente vai ter uma noção do real remédio que a gente precisa. Né? Então, não jogue no vazio o que for mais fácil ou estiver mais disponível. Faça questão do medicamento adequado. Né? Você o reconhecerá porque ele irá fortalecer a sua vida em vez de enfraquecê-la. Né? Isso é muito, muito importante. E aí, ela fala sobre a aparência indevida. Né? Como a gente vive num mundo das aparências, né? Então, se a gente não é uma pessoa que está nos padrões, a gente não vai ser bem aceita, né? Onde a gente está. Então, a mulher pode ter a aparência perfeita e não conseguir agir corretamente, né? Porque, por exemplo, o patinho ele sabe nadar bem, mas ele não tem a aparência correta. E aí a mulher ela pode ter a aparência perfeita, mas ela não sabe se colocar na sociedade. Né? Então, tem muitos ditados sobre pessoas que não conseguem e que no fundo não querem esconder o que são. Desde um muito conhecido no leste do Texas. Você pode vesti-las com esmero, mas não pode sair com elas. Então, na história, o patinho começa a agir como um pateta, né? Aquele que não sabe fazer nada. E ele joga poeira na manteiga, cai no barril de farinha, faz uma maior confusão lá na casa da mulher, mas não antes de mergulhar primeiro no latão de leite. Então, todos nós já passamos por isso. A gente não consegue fazer nada certo. Parece que nada sai do jeito que a gente quer. Né? Então, a gente tenta melhorar e aí, em vez disso, a gente piora a situação, porque a gente parece que está desengonçado ali naquele ambiente, né? Então, a gente vai ao lugar errado. Isso acontece por quê? Porque a gente está desesperada. Aí a gente acaba indo em lugares errados, em busca de coisas erradas, sabe? Então, ela fala que, como dizia uma querida amiga dela, não se pode tirar leite na casa do carneiro, né? Então, embora seja útil abrir canais, até mesmo para aqueles grupos aos quais não pertencemos, e seja importante tentar ser gentil, tentar ser, né, uma pessoa boa, é também imperioso não nos esforçarmos demais, né? Não acreditar demais que se agirmos corretamente, se conseguirmos conter todos os impulsos e contrações da criatura selvagem que habita aqui dentro, se conseguirmos conter né, Jalice? Poderemos realmente passar por damas educadas, recatadas, contidas e reprimidas. Né? É esse tipo de atitude, aquele tipo de desejo do ego de se integrar a todo custo, que destrói o vínculo com a mulher selvagem na psique. Então, essa coisa de, fulana, a Camila é simpática. A Camila é um amor, a Camila é muito fofa. Né? Tipo, isso são coisas, são traços da personalidade, da nossa personalidade. Mas não deve ser a nossa pauta, a gente tem que ser assim porque nós somos assim, não porque a gente espera que o outro vai achar que nós sejamos assim 100% do tempo.
né? Porque se a pessoa reprime, se a mulher vai reprimindo, 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 vai chegar um dia que ela vai chegar no trabalho, né? Olá, menina fofa. Um dia ela vai chegar quebrando tudo, tipo assim, sabe? Assim, sendo grossa com as pessoas, com dor de cabeça, irritada, e ninguém vai entender o que tá acontecendo, né? Porque a pessoa reprime tanto, né? O que tem que ser posto para fora, né? Que a pessoa acaba explodindo e aí vai para outro extremo, né? Aí são os extremos que às vezes a mulher ela vive nessas extremidades, né? Não consegue encontrar o caminho do meio. Então, em vez de tentar, em vez de uma mulher vital, a gente tem essa mulher simpática a quem foram arrancadas as garras, né? Então a gente tem uma mulher bem comportada, com boas intenções, nervosa, ofegante, no anseio de ser boa. Então isso cria uma ansiedade, né? A gente vai virando, nos tornando mulheres ansiosas, né? No anseio de ser algo para alguém, né? Então onde é que tá? Onde é que foi parar essa mulher selvagem dentro da gente, né? Vamos embora resgatar isso, né? Então, ela fala sobre os sentimentos congelados e a criatividade congelada, né? A gente lida com isolamento, cada mulher lida com esse isolamento de formas diferentes, né? Então, o patinho, ele fica preso no gelo do lago e a gente também, como esse patinho fica preso lá, a gente se congela. Então, a gente passa por um período de congelamento, às vezes que pode durar a vida toda. Conheço mulheres de 50 e tantos anos que, sabe, estão congeladas, assim. E é uma situação que é muito nunca é tarde, né? Mas é uma situação que você passa, se pergunta, né? Meu Deus, onde que a gente errou, né? Assim, a nível social, histórico e cultural, para que a gente se vê tendo que despertar muito, muito depois, né? Então, o congelamento é a pior atitude que uma pessoa pode tomar, né? A frieza é o beijo da morte para a criatividade, para os relacionamentos e para a própria vida. A gente trabalha nosso corpo, o elemento da energia criativa, o elemento da energia sexual é o fogo. Então, isso na astrologia, na medicina chinesa, no tantra, o fogo é o que a gente precisa resgatar, né? O que a gente precisa trazer para a superfície, né? E a gente tem o nosso fogo apagado desde que a gente é criança, né? Nossa sexualidade, agora entrando mais a fundo nisso, né? Sexualidade, energia sexual, isso é o principal da nossa vida. Então, esse elemento do fogo, ele foi apagado. Então, é um ato de defensiva, né? A gente ir atrás desse impulso. Então, algumas mulheres, elas agem como se conseguir ser fria fosse um grande feito, mas na verdade não é, né? É um ato de submissão e de prostração, né? De você falar, bom, então tá bom, você fria, você grossa, você, né? Esse frio, ele representa na psicologia arquétipica, representa não ter sentimentos, né? Então, olha que coisa fria, realmente, você não conseguir expressar, né? Você ser uma mulher que é vista como uma mulher que não tem sentimentos, né? Ou você tem sentimentos exageradamente, ou você não tem, né? A gente sempre vive num balanço ali. Então, há histórias da criança congelada, da criança que não conseguia sentir, dos corpos presos no gelo. Um ser humano congelado significa que ele está propositalmente sem sentimentos, em especial para consigo mesmo, né? Então, mas também às vezes ainda mais para com os outros. Então, esse é um mecanismo de autoproteção, mas ele prejudica a psique da alma, né? Porque a alma não reage ao gelo, mas ela reage ao calor. Então, isso é um teste muito bom também a nível físico, né? Nosso cérebro, às vezes, quando a gente, sei lá, toma alguma coisa gelada, tipo um açaí, nosso cérebro começa a dilatar né, as terminações dentro do cérebro dilatam, porque nosso corpo não está acostumado com frio. Então, às vezes a gente toma uma coisa muito gelada e aí começa aquela dor aqui, né? Porque a gente trabalha com quente, nosso corpo, nossa temperatura é quente, né? Então a gente precisa de fogo, né? Não que tomar um açaí não seja bom, que tomar coisas frias não seja boa nesse calor, né? Mas, enfim, só um comparativo, né? Uma atitude gélida apaga o fogo criativo da mulher. Então, ela inibe a função criativa. E aí você vê isso na sociedade como um todo, né? A gente preocupada com o que o outro vai achar, preocupada com dinheiro, com boleto, com isso, com aquilo, com filho,
né, com o mercado, com o corpo, com ser melhor para uma pessoa, ser melhor para outra, onde é que vai ficar a criatividade no meio disso tudo, né? Qual que é o tempo que a gente vai ter para pegar um papel, né, uma caneta e começar a riscar, desenhar, começar a se desenvolver essa criatividade, a dançar, né, coisas que eu, no meu caso, por exemplo, fui redescobrindo agora, né, de anos para cá, porque eu sempre fui muito criativa, eu trabalhei com arte, né, trabalhei com direção de arte em agência e publicidade, mas era uma coisa muito sistêmica, né, sentar no computador, produzir uma coisa, não era aquela coisa que vinha visceralmente, né, que a gente vai descobrindo depois, quando a gente entra em contato com uma ferramenta como esse livro, né, de você fazer uma coisa que vem da alma, né, você não tem um peso material ali envolvido, né, você está só se descobrindo através de ferramentas diferentes. Então, é isso que traz o fogo criativo de volta pra gente, sabe? É tirar o espaço mental do, eu devia estar fazendo outra coisa enquanto eu estou fazendo isso aqui, né? Então, tudo é desconstrução, sabe? Desconstruir para construir algo novo, né? Cadê? Peraí. Bom, peraí. Então é isso. É voltar à fertilidade, né? Por exemplo, quando os escritores eles se sentem secos, sem vida, eles sabem que o jeito para voltar a escrever, a ser criativo, é escrever, né? Mas se eles estiverem presos no gelo, eles não vão conseguir escrever, né? Então, tem pintores que estão ansiosos por pintar, mas dizem a si mesmo, larga disso, seus quadros são estranhos e feios. Então, a pessoa não vai conseguir pintar, né? Existem muitos artistas que ainda não firmaram sua posição e outros que são veteranos de guerra no desenvolvimento da sua vida criativa. E mesmo assim, cada vez que eles pegam a pena, né, o pincel, as fitas, o roteiro, eles ouvem. Você só causa problema, seu trabalho marginal é totalmente inaceitável, porque você mesmo é inaceitável. Então, é né, o autossabotador que está em nós o tempo inteiro. Então, qual que é a solução? Agir como um patinho, né? Siga em frente, supere tudo com luta, né? Apanhe logo a caneta, comece a escrever e pare de resmungar. Escreva. Pegue o pincel e, para variar, seja má consigo mesma e pinte. Eu amo esse parágrafo, né? A bailarina, vista sua malha, amarre fitas no cabelo, na cintura, nos tornozelos e diga ao corpo que se mexa, dance. Atriz, dramaturga, poeta, musicista ou qualquer outra, em geral, pare de falar, né? Não pronuncie mais uma palavra sequer, a não ser que você seja cantora. Tranque-se num quarto com teto ou numa clareira sob os céus e exerça sua arte. Sabe-se que o que está em movimento não se congela. Então, é o movimento, gente. É se movimentar, né? Por isso, mexa-se, vá em frente. Esse é o melhor parágrafo do capítulo inteiro. Então, é isso, gente. Se mexer, né? O Jung tem uma frase que é assim, você não é visto pelo que você é lembrado pelo que você faz, não pelo que você fala que vai fazer, né? Então, assim, eu queria pintar, eu queria ter esse dom, eu queria, vou fazer tal coisa. Então, assim, dê o primeiro passo, porque o universo entende que você tá querendo chegar ali, né, nesse eu queria. Não é a gente fantasiar, a gente tem que viver no mundo da imaginação, não da fantasia. Imaginar que você vai chegar num lugar e aí você faz alguma coisa para chegar naquele lugar. Isso é imaginação. Fantasia é outra coisa. Você se contentar fantasiando que você está naquele lugar, né? Então, isso aqui é um tapa na nossa cara mesmo, né? Não tem nem o que falar. É agir como um patinho. Segue em frente com humildade, né? Você não vê assim, por exemplo, a gente às vezes não aceita os nossos próprios dons, a gente não aceita elogios, a gente não aceita que as pessoas digam que a gente é boa também, ou tipo, não, você tá, né, que você não conhece outras pessoas que fazem isso. Mas a gente tem que começar a se permitir saber que nós somos, né, aquilo mesmo. Então, quando uma pessoa, por exemplo, te elogia, né, muitas pessoas denigrem a gente, nós mesmos, né? Isso principalmente na psique, tá? Mas quando uma pessoa te elogia por um trabalho que você fez, em vez da gente só falar, não, mas você não, né, isso não foi nada. Só agradece, começa a agradecer. Começa aí, obrigada, gratidão, sabe? E depois você pode ir para um novo step, né, que é não, eu sei que eu sou boa, eu sei que eu sei fazer. Isso não quer dizer que você é egoísta, que você é narcisista. Quer dizer que você tem amor por si, que você sabe que seu trabalho é bom, que você se reconhece, né? Começa aí o processo.
de se reconhecer no lago, né? De ver que você está no lago. Que aquele reflexo é realmente você, sabe? E, e é isso. Então, para encerrar, né? Aquele encontro, né? O encontro com o nosso grupo, né? Com quem a gente realmente é. Então, até a gente encontrar esse lugar, a gente vai passar por muitas coisas, né? Vão chamar a gente de teimosa, de, de muita coisa, né? De desafiadora, de incorrigível, de você não devia estar aqui, né? Eu passei por muita coisa de, tipo assim, me desfazer de muitas amizades, de me indispor com família, com um monte de coisa, né? Porque de repente eu virei uma pessoa que fazia tudo certinho para virar uma pessoa vegana, que que mora no meio do mato, que trabalha com o que gosta, que, enfim, que tá vivendo a vida, que tá viajando, que tá fazendo as coisas. E não é porque eu quero me sentir melhor do que ninguém, né? Não é um CV espiritual, não é um CV do tipo, olha, vocês estão aqui, eu tô aqui. Não é nada disso, né? É só o caminho que eu encontrei, que é um caminho que está indo de encontro com a minha alma, e um caminho que é contra o fluxo do que achavam que eu era, né? Eu saí daquele lago lá onde eu achava que eu era aquilo, e aí eu comecei a buscar, né, o meu caminho. E isso perpetuou por muitos anos, né? E às vezes o meu caminho, o nosso caminho a gente constrói a vida inteira, né? Hoje eu tô aqui, tô bem onde eu tô, mas eu tô cada vez mais perto da minha essência, mas fisicamente pode ser que não seja isso aqui. Ou aqui é o que é agora. Então aqui tá sendo, agora tá sendo isso, né? Mas é você encontrar, se encontrar, se você vai encontrando as pessoas, o universo vai pondo as pessoas certas para você no teu lugar. Mas a gente não pode se acomodar, né? Como ela falou, movimento. Movimento é o que te tira desse estado de gelo, de estar presa no gelo. Então, se movimenta, né? Faz um movimento, vai fazer um curso diferente, vai conversar com uma pessoa diferente, vai fazer algo que você nunca imaginou que você fosse fazer, né? Que a sua mente não te permitia fazer até agora, pegar um papel, começar a desenhar, começar a escrever, né? Aí você vai achando o teu lugar, né? Porque a energia criativa é uma energia que é inata nossa. E a criatividade ela pode ser usada em tudo, né? Então, criatividade para dissolver os problemas corriqueiros da vida que a gente põe na cabeça, sabe? Tudo pode ser visto de uma forma criativa, né? Você olhar, você agradecer, você ir para a rua, você ver, né? Você se admirar com o que você está vendo, começar esse processo, porque excesso de a falta de gratidão gera um excesso de sofrimento consigo mesmo. Então, as mulheres elas vão cada vez mais se colocando nesse estado de congelamento, porque elas não sabem sair dali, né? É um congelamento cerebral, assim, a nível de pensamento, de mindset, de achar que não pode ser diferente daquilo. Então, pode e deve, porque quando a gente chegou aqui nessa terra, tudo era, sabe, a gente estava limpo, canais abertos, e aí a gente foi, como eu falei, colocando um monte de camada. Então, cabe a nós, dentro do nosso próprio mundo, né? Da nossa própria rotina. Não que você precise fazer uma coisa super diferente, sair e, ai meu Deus, vou jogar tudo pro alto. Não, mas assim, começa a resgatar 5, 10, 15 minutos do seu dia para você ter uma prática sua, sabe, contigo, e começar a se descobrir, né? Começar a descongelar. Porque a gente guarda tudo aqui, ó, principalmente no nosso útero, né? Tudo tá guardado aqui, ó. Então, traumas, né? Questões, e enfim, coisas assim. Então, eu sugiro dessas práticas todas a dança, com certeza, assim, dançar é uma das coisas que me ajudaram muito a soltar, sabe? A desbloquear isso e é um processo, né, de se conhecer, a dança intuitiva, de você mexer o seu corpo, deixar que o teu corpo te guie. Tudo isso vai descongelando, a gente vai tirando esse, esse congelamento e isso vai dando clareza, né, pra gente dar o próximo passo, né, de saber. Aí tudo que a gente já tá vendo também, do que vai morrer, do que vai nascer. Né? Será que eu continuo fazendo esse projeto? Será que eu continuo nesse trabalho? Será que eu continuo com essa pessoa? Será que eu tenho que ter os meus 20 minutos de coragem, segundos de coragem para agir, para fazer outra coisa, né? Então, esse movimento, ele exige perdas, né? Exige que você deixe para trás pessoas, lugares, hábitos, tudo. Mas o que vem lá na frente
é abundância. O universo sabe muito bem onde vai te encaixar a partir do momento que você faz o movimento de abertura, né? De, tá bom, então beleza. Tenho que sair desse lugar, aqui não é onde eu tenho que estar, né? Isso não é o que eu tenho que estar fazendo. Esse pensamento não é o pensamento que eu tenho que ter. Não, eu não falo só a nível físico, né? Não de sair de um lugar, ponto A, ponto B. Mas sair de um mindset A para um mindset B também faz muita diferença, né? Transmutar as coisas, né? Transformar a dor em amor, transformar sofrimento em alegria, sabe? Tudo isso é você se descongelar, né? Você olhar as coisas com mais amor, as pessoas, tudo, agradecer, tudo isso, né? E aí a gente vai alimentando a alma, né? Ela fala muito aqui também, ó. Só mais um para encerrar, né? Qual que é o alimento básico da alma? Bem, ele difere de uma criatura para outra. Seguem-se, porém, algumas combinações. Considerem-nas uma macrobiótica psíquica. Para algumas mulheres, o ar, a noite, o sol e as árvores são necessidades vitais. Eu tô nesse patamar agora. Para outras, somente as palavras, o papel e os livros conseguem saciá-las. Para ainda outras, a cor, a forma, a sombra e o barro são requisitos absolutos. Algumas mulheres precisam saltar, inclinar-se, correr, pois suas almas amam a dança. Ainda outras só querem a paz de se recostar numa árvore. Há mais uma questão a tratar. Ela fala dos zigotos errados, né? Os zigotos errados aprendem a sobreviver. É difícil passar anos a fio na companhia de quem não pode nos ajudar a florescer. Isso é muito importante. Ser capaz de dizer que sobrevivemos é um feito. Para muitas, o poder está na própria palavra. No entanto, chega uma hora no processo de formação da identidade em que a ameaça ou o trauma já faz parte do passado. É então que se passa ao próximo estágio da sobrevivência, a cura e ao desenvolvimento futuro. Que é o que eu estou falando aqui, né? Então é isso. A gente não pode se permitir ficar no estágio de sobreviventes a tudo isso, né? A relações tóxicas da sociedade, a uma cultura, a uma repressão, e se manter naquele discurso de vitimista, sabe? De, eu sou vítima da sociedade, porque isso aconteceu comigo, porque não sei o quê. A gente está nos limitando se a gente fica nesse processo. A gente tem que dar o próximo passo, né? É salto quântico, é física quântica, é passar para o próximo estágio, né? Você chega num degrau e você tem que subir e passar para o outro, né? Então, uma mulher ela pode sentir tanto orgulho de ter sobrevivido que esse sentimento prejudique que seu desenvolvimento criativo seja feito, né, futuramente. Então, às vezes as pessoas têm medo de prosseguir além do status de sobrevivente, porque é exatamente isso que ela é. Um status, um marco de distinção, uma realização pura e simples. Pode apostar, pode acreditar, sabe? Assim, eu passei por isso. Então, a gente não precisa desse discurso de vitimista por muito tempo, né? É bom que a gente incorpore a nossa história com tudo que a gente viveu, mas a gente não tem que ficar parado nisso, né? Porque todo mundo tem os seus problemas, os seus erros, as suas falhas, seus tombos, mas a gente se identifica com isso apenas, ou se a gente se vangloriza de que a gente é muito bom, a gente é isso e aquilo, sabe? Esses extremos todos fazem mal pra gente. Então achar aquele ponto de seguir em frente com humildade, né? A humildade do patinho, entendeu? Não precisa ficar se olhando no espelho todo dia, né? Para você não ver realmente o que você é, né? Além da sua essência. Às vezes a gente fica tão preocupada com o físico, com o exterior, né? Então, enfim, é isso. Acho que deu para resumir bem, né? Então, é encontrar, né? Encontrar essa mulher selvagem, né? Pôr em prática essa mulher selvagem. Então, essa semana é isso, né? Eu acho que eu sugiro que vocês façam esse exercício de procurar fazer uma atividade que vocês nunca fizeram, sabe? De tudo isso aqui que a gente falou. Pegar um papel e começar a escrever, começar a dançar, pôr uma música, dança, sabe? Solta o seu corpo. Começa a descongelar. Vamos descongelar esse patinho que tá aí preso no lago, tá? Essa é a tarefa da semana, né? E escrever o que você sentiu, né? O que você está sentindo. É muito importante essa auto-observação e esse diálogo, principalmente durante a leitura desse livro, que aparecem muitas coisas, né? Aparecem insights, às vezes a gente revê coisas, sonhos, né? Jung trabalha muito com sonhos, então, como esse livro é um livro de estudo também de uma linha, né, da psicanálise junguiana, que é o que ela, né,
estuda ela, que é a psicanalista junguiana. Então, muito do trabalho do Jung está muito escrito aqui, mais na psique feminina. Então, por isso que eu acho muito válido esse livro para qualquer mulher, né, para todas as mulheres, porque ele traz muito, muito conhecimento, né, a respeito de coisas que a gente às vezes não sabe o que é que ela está falando, mas no final das contas a gente entende que é a gente, né? Então, é ter a humildade também para absorver tudo isso, né? Então, procurem fazer esse exercício aí nessa semana de começar esse resgate dessa mulher selvagem na prática, né? Até agora a gente está na teoria, a gente está, né? Mas vamos pôr isso para a prova, né? Então, ache uma atividade criativa a qual você não se familiariza com ela, ou você nunca fez, né? Sair dessa zona de conforto, para que você possa ver o que o corpo sente, o que sua alma sente, como que é mexer tua alma, sabe? Movimentar a sua alma, né? Então, acho que é isso. Tá bom, gente? Ficamos por aqui, então. Próxima semana, peraí. A gente tá indo pro capítulo 7, a gente já tá indo pra metade do livro. Peraí. Deixa eu ver. Qual que é? Ah, não. Ah, é sobre o corpo. O próximo capítulo é muito bom. É sobre a carne selvagem. É sobre a gente se empoderar do nosso corpo. É muito bom esse capítulo também. Então é isso, gente. Até a próxima semana e espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau!